Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso treinamento, trabalho em equipe, e chegou o momento da gente entender um pouco mais como é o ciclo de vida de uma equipe. Então, esse conceito em que a equipe é criada e ela vai se desenvolvendo, e tem um período de maturação, ela respeita um certo ciclo, é importante a gente entender para que nos momentos em que nós estamos dentro de um processo de formação de equipe, nós possamos saber que momento essa equipe está passando. Então a gente vai falar de ciclo de vida das equipes. Então como é que funciona isso? Quando a gente fala ciclo de vida, é um entendimento de que as coisas nascem, se desenvolvem, vão crescendo, chegam a um momento de melhores resultados e em algum momento elas começam a declinar. A diferença que tem entre o entendimento desse ciclo é que você pode atuar de forma diferenciada dependendo do ciclo em que a equipe se encontra. Quando a gente viu lá nas leis, quando falamos do placar, nós falamos de entender em que momento e que ponto que a equipe está para você poder alinhar, poder tomar novas medidas, tomar novas decisões. Isso tem sentido dentro do ciclo de vida, porque você vai olhar em que momento da vida da equipe ela está, e aí você vai fazer um trabalho para que isso seja bem aproveitado e que gere a possibilidade da tão sonhada sustentabilidade. Então, se ela tem um ciclo de vida, você vai trabalhar esse ciclo, quando terminar o ciclo, você traz uma inovação, traz uma nova proposta, um novo projeto, essa equipe retoma esse ciclo. Se você não fizer esse trabalho, ela vai morrer ali no final daquele processo e você vai perder todo o desenvolvimento, todas as competências que você posicionou, isso que faz muita diferença. Então, quando a gente fala na formação da equipe, é aquele primeiro momento, surgiu uma necessidade de montar uma equipe para fazer um projeto, para acompanhar alguma coisa, ou simplesmente para trabalhar em uma determinada atividade, então você forma a equipe. Nesse primeiro momento, se a gente comparar ao ciclo de vida das pessoas, é mais ou menos aquele momento de um bebê, uma criança que ainda não tem, ela é totalmente dependente dos pais, ela não tem uma visão própria, ela ainda não consegue ainda desenvolver nenhum tipo de processo, está caminhando na aprendizagem e tal. Então a equipe é a mesma coisa, ela nasce, é como se ela nascesse sem ter as ideias muito bem formadas, porque elas não discutiram ainda, uma visão colegiada dentro da equipe, que as pessoas têm o mesmo ponto de vista, não existe ainda um alinhamento preciso dos valores, então você tem ali um bebê equipe, vamos chamar assim, que as coisas vão começar a desenrolar por ali. Então, ela ainda não está desenvolvida, simplesmente foi montada, lá tem o nome das pessoas, quem vai participar, quem vai ser o facilitador daquela equipe, você tem essas informações, mas de fato você ainda não tem uma equipe produzindo, uma equipe dando resultado, uma equipe apresentando seus resultados. Então, seu propósito ainda não é de forma geral compartilhado. As pessoas sabem por que a equipe foi formada, mas aquilo não está ainda bem alinhado, não está ainda dentro do sentimento das pessoas, de que elas fazem parte desse novo processo, que elas têm um compromisso, isso ainda está muito limitado. Então esse é o processo que nós chamamos de formação. Então ainda não tem consciência das diferenças, quais são os potenciais que as pessoas têm de aprender, como se desenvolver individualmente. Então ainda não existe esse entendimento de forma geral. Então as coisas são ainda amadoras, as coisas ainda são bastante simplificadas. Então nesse processo, os procedimentos são criados para quê? Para reunir e trabalhar as informações que ainda estão ausentes. As pessoas ainda estão achando que nós vamos montar uma equipe, como é que vai ser, como é que a gente vai trabalhar. Não existe ainda, a gente está só nesse primeiro momento de formação. Só que essa formação, ela não acontece somente naquele momento que vai formar a equipe. Ele é um processo que entra por um tempo na vida dessa equipe, ou seja, ela não estanca ali no momento que a equipe faz a reunião e passa a ser as primeiras reuniões. Uma equipe em formação, às vezes, leva muito tempo até alinhar todos esses conceitos,
até obedecer todas as leis da equipe. Então ela passa, é como se ela fosse uma criança mesmo, vai aprendendo, vai desenvolvendo, vai errando, tenta andar, cai, né? Começa coloca as coisas no lugar que não era onde deveria. Então vai aprendendo através, às vezes, do próprio erro da equipe. É um processo de aprendizagem, é um processo que ela tem informação, está se desenvolvendo, ela não está completa. Então, se não está completa, não consegue ainda entregar resultados efetivamente, né? Como deveria quando ela estiver completa no final do seu ciclo. Então, isso é natural. A equipe está se formando, a equipe está criando uma identidade. Ela ainda não tem uma identidade. Ela ainda não se identifica nesse processo. Então, é o que nós chamamos de processo de formação. As pessoas ainda estão desconfiadas. Será que eu posso confiar na equipe? Será que o que eu falar aqui não vai me prejudicar? Será que eu posso colocar minhas 10 reais? Eu tenho como é que eu faço isso? Como é que são as pessoas? Quer dizer, a falta ainda dessa integração, desse conhecimento, dificulta que as pessoas coloquem ideias, que as pessoas se exponham. Né? Ela fica uma cautela, né, que torna uma comunicação muito cuidadosa para evitar falar o que não deve, etc. Não existe ainda aquele grau de confiança na equipe. E eu vou lembrar, isso não é só no momento de formação, isso se estende durante um bom tempo da vida dessa equipe. Às vezes tem equipes que demoram demais, né? Passam um ano se reunindo e não existe confiança, não existe ainda, né, uma comunicação eficiente entre as pessoas. Isso vai depender muito da análise que o líder faz, né, das pessoas que estão na equipe, todo esse processo. Se esse processo de montagem de equipe, que a gente está vendo aqui, for obedecido no sentido de observar as orientações, perceber as pessoas, quais são as emoções, né, tudo que a gente viu nesse treinamento até agora, isso facilita esse tempo de passagem sobre essa primeira etapa que nós chamamos de formação. Então, para ficar bem claro, não é só formar a equipe, é um pedaço da vida dessa equipe que nós chamamos, né, de formação. É uma parte do ciclo de vida, não é só o início, ela leva um tempo. Tem equipe que leva mais tempo, tem equipe que leva menos tempo, mas existe um tempo durante a vida dessa equipe. Então, às vezes, você já fez 5, 6, 7, 10 reuniões e ainda está em formação, ou até mais. Na realidade, demora muito para a equipe ficar adulta, vamos chamar assim. Bem, passada essa primeira etapa aqui, né, de formação, de criar confiança, de entender os outros, de entender o seu papel dentro daquela equipe, né, alinhando todo esse processo, vem o que nós chamamos de tumulto, que é um segundo processo, né? Se a gente for comparar com a vida das pessoas, de repente, né, vai ser a parte da adolescência, né, que as pessoas começam a mostrar suas diferenças, né, as pessoas começam a colocar suas posições de forma mais contundente. Então a equipe começa a ter uma identidade. No primeiro momento ainda é confuso. As pessoas querem se impor, o outro não quer falar nada, o outro ainda está meio desorganizado, ainda está meio tumultuado esse processo. Não existe ainda aquele alinhamento, aquela sintonia que a gente espera da equipe. Então isso também é muito comum nesse processo que nós chamamos, nesse pedaço do ciclo de vida da equipe, que é o tumulto. Então começam a ter conflitos. Então isso vai fazer com que esses conflitos sejam trabalhados, né? E isso em função de todas as diferenças que acontecem até então. Ainda não existe um consenso muito claro, as pessoas ficam discutindo, querendo impor o seu ponto de vista, as pessoas querem fazer processo de votação ao invés de consenso, porque acham que não vai chegar em consenso. Então essa discussão, a identidade da equipe ainda não está madura. É ainda um período de aprendizagem, né, e que as pessoas já não estão mais naquela fase desconfiadas, mas estão querendo se posicionar. Qual é a minha posição dentro dessa equipe? Qual é o meu papel aqui? Eu quero me posicionar, eu quero falar na reunião, eu quero participar, eu quero fazer isso, o outro já não quer muito. Então, é um momento que a gente chama de tumulto. Está todo mundo ali meio que confuso com o seu papel, confuso com o seu posicionamento. Então, isso é muito comum. Né? Então, é um momento que está se buscando qual estilo de trabalho vai ser realizado nessa equipe. Né? Quais as práticas, né? Quais as práticas que a gente vai executar?
Como é que a gente vai fazer essa comunicação, né, que está começando uma comunicação aberta, como é que a gente vai administrar isso? Né? É o início do potencial de aprendizagem da equipe. A equipe começa a aprender, um aprender com o outro, né, entendendo o processo. É um momento muito rico de criação da equipe. Eu diria que é um dos momentos mais ricos, né, que faz com que a equipe crie de fato a sua identidade. Onde ela vai ter um posicionamento, um entendimento, vai ter um nome essa equipe. Passado esse período de tumulto, de confusão, a gente chega num período que a gente chama de normalidade, que é quando as coisas, de certa forma, se equilibram. A equipe começa a ter aquele sentimento de equipe, começa a trabalhar um consenso, né, começa a perceber os resultados, quer dizer, é um momento que a equipe, de fato, começa a ter coerência de forma geral. Os objetivos já estão bem definidos, estão claros, já se aceita as diferenças das pessoas, já se sabe se comunicar com as pessoas, quais são as pessoas que têm determinados talentos dentro da equipe, quais as habilidades de cada um, quais as competências, conhecimentos, qual é o estilo das pessoas trabalharem, como é que as coisas chegam até a equipe, como é que a comunicação flui, ou seja, já existe um processo, um sistema funcionando. Então a equipe já tem uma identidade de fato, a gente chama isso de normalidade, que é o processo que é interessante. Então a comunicação é mais aberta, existe um laço de confiança entre as pessoas, a aprendizagem é uma coisa que se desenvolve o tempo todo, e ela já tem um sentimento mais corporativo, mais de equipe. O conhecimento, a aprendizagem, ela é do grupo, não é mais individual. Então, se uma pessoa traz algum conhecimento diferenciado, ela expõe esse conhecimento ao grupo para que o grupo também tenha capacidade de desenvolver aquele processo. Então, o conhecimento passa a ser, ele tem um fluxo constante dentro da equipe. É um momento muito rico para esse crescimento da equipe e é onde a equipe começa efetivamente a ter os primeiros resultados consistentes, vamos chamar assim. E aí ela entra na fase do desempenho. O desempenho o quê? É quando essa equipe passa de fato a ter uma representatividade com resultado, apresentando e agregando valor. Então é o momento que a equipe está no auge, é quando ela chega no topo, naquela curva de ciclo de vida, quando ela está lá em cima, no topo, que ela consegue trabalhar no melhor da sua performance e tal. Ideal, pessoal, que continuasse assim para o resto da vida. Mas no ciclo de vida das equipes a gente vai perceber que existem outras fases. Vamos chegar lá. Então a equipe agora tem identidade, está funcionando, está dando resultado, está apresentando, está agregando, está provando que o investimento que foi feito nessa equipe está valendo a pena. Então a equipe tem senso de propósito, ela se comunica abertamente, confiança, se adapta, tem flexibilidade, a liderança compartilha conhecimentos e ela também é compartilhada entre os membros, os procedimentos são feitos da forma adequada, os resultados são eficazes, quer dizer, tudo está dando certo, está tudo maravilhoso, a equipe está funcionando, é o momento que a moral da equipe está alta, é um momento muito bom, que deve ser aproveitado e tentar alongar o máximo possível. Mas para alongar, você precisa de novos projetos, você precisa inovar, você precisa criar alguma coisa. Não é simplesmente deixar a equipe continuando sem ter uma nova motivação. Então, você tem que criar essa nova motivação. Então, nós chamamos também, nesse período que a gente chama de desempenho, esse momento do ciclo de vida, que ela está madura, está no período de maturidade. E aí ela começa a criar diferencial, ela começa a apresentar resultados fora da normalidade. Resultados efetivamente que falem das metas e dos objetivos que ela estruturou. De repente, conseguir ir além, inclusive, disso. E assim, vai aprendendo, é aprendizagem, gestão do conhecimento. Faz alguma coisa, erra, acerta, aprende, faz outra melhor que aquela, erra, acerta, aprende, faz uma melhor. Daí que a gente saiu lá de andar a pé lá na pré-história para andar hoje de avião, foguete, de conhecer outros planetas daqui a pouco. Isso é a evolução do conhecimento, a gestão do conhecimento. Então, nesse momento a equipe está trabalhando muito forte isso, ela está crescendo, está se desenvolvendo. Depois, pessoal, existe uma outra fase, que aí nem tudo são flores, nem tudo é para sempre,
e uma fase que a gente chama de conformidade. E aí a equipe começa a ficar muito autoconfiante, né? Já começa, né, vamos usar alguns termos aqui, ela começa a se achar. Ah, nossa equipe é top, né? Nossa equipe é a nata, a nossa equipe é a melhor. E aí, de certa forma, as pessoas vão se acomodando com isso. Ah, nós somos excelentes, para que eu tenho que ir além disso? Não existe nada além do excelente, eu já sou excelente, então vou parar por aqui. Então vai gerando uma acomodação, vai retornando aquele processo de entrar na zona de conforto, né, de não querer correr riscos, né, de administrar aquele processo da forma mais tranquila possível. Isso é normal, isso acontece nas equipes, faz parte do ciclo de vida das equipes. E a gente vai observar isso na equipe, vai perceber esses pontos. Isso que é importante. Se a gente percebe que está na fase de conformidade, opa, vamos inovar, vamos criar novos projetos, vamos sair dessa zona de conforto aqui, senão a equipe vai acabar perdendo. Essa acomodação, ela é o começo do fim. Então a equipe, as pessoas vão se acomodando, os resultados não são tão interessantes, aí começa a cair a moral da equipe, quer dizer, é aquele ciclo que a gente conhece, né? Crescimento, maturidade e morte. Isso acontece, é o ciclo da vida. Acontece com o ser humano. A gente nasce, cresce, chega no ponto da maturidade, envelhece e depois não tem outro destino. Então é o que acontece com as equipes, com as organizações. O que você pode fazer é o upgrade, você pode, né, prorrogar ao máximo esse ciclo. Se você trabalhar bem esse processo, né, você consegue prorrogar o máximo possível. Organizações não têm um ciclo pequeno, elas têm grandes ciclos, então, mas são formados de vários ciclos pequenos. Então a sua equipe fez um trabalho, depois essa equipe acaba, começa uma outra equipe, uma outra geração e assim vai. Você fez aquele pedaço daquele processo. Mas a equipe tem esse processo claramente, é muito visível isso dentro da organização. Então você precisa ter muito cuidado com isso, acompanhar, enxergar onde está e poder trabalhar com isso aí. Não começa o fim. O propósito é enfraquecido e a motivação pela visão começa a não existir mais. Então a equipe começa a entrar num estágio, né, de terminal, estágio terminal, acho que é essa palavra mesmo. Então é um momento de grande preocupação. O que acontece? Começa de novo aquele processo das diferenças começarem a fazer diferença. Ficou repetitivo. Mas das diferenças começarem a ser mais contundentes. E as pessoas, né, começarem a ter choques de liderança, questionamentos sobre o papel de cada um na equipe, cobranças sobre por que um trabalha mais que o outro. Né? Então você começa a surgir, lembra do início lá, da formação, do tumulto? Começa a voltar para aquele processo. É de fato o que acontece. Né? Os procedimentos perdem sua eficácia, a mudança ocorre preso ao antigo padrão, ninguém quer mais motivar, ninguém quer criar novas ideias. A equipe efetivamente começa a ir para a CTI. Né? Está no quarto, né? Foi lá para o CTI, daqui a pouco vai estar com aparelhos e talvez não sobreviva. Então, precisa ter intervenção. O médico tem que ir lá e dar uma injeção, tem que fazer uma cirurgia, tem que fazer que a coisa comece. Começa a rediscutir os objetivos, né? Desenvolver novas lideranças, renovar a equipe, né? Fazer uma proposição de novos desafios, quer dizer, revitalizar. Às vezes você tem que tirar pessoas, trocar, às vezes tem que fazer isso. Às vezes basta você pegar a equipe e dar uma nova missão para eles. Mas tem que agir. E não é esperar que alguém faça isso, pessoal. Se você faz parte da equipe, você tem responsabilidade sobre a equipe. Então chama a equipe e diz, pessoal, vamos lá, pessoal, vamos começar a trabalhar melhor, a gente está parando, a gente está morrendo, vamos sair do CTI? O que a gente pode fazer diferente? O líder ele já vai criando esse processo antes. Entendendo o ciclo de vida da equipe, ele já vai planejando o que ele vai fazer em cada momento. Primeiro, para prorrogar ao máximo aquele período de desempenho. E depois, quando ele começar a entrar em decadência, mecanismo que ele vai fazer para que a equipe se motive e comece de novo, outro ciclo. Novos projetos, novas realizações, né? Coisas que vão, de fato, trazer desafios mais interessantes, isso que precisam ser desenvolvidos. E aí, pessoal, a gente chama de transformação. É o quê?
é o que é preciso ser feito para que a equipe continue viva. Transformar seus hábitos. Né? Então, usando o exemplo da pessoa que for parar lá no CTI, na hora que sai de lá, ele tem que mudar. O médico vai falar, cara, se você continuar comendo muita gordura, seu coração vai pifar. Se você não fizer um exercício físico, você vai ter um ataque, né? Vai ter um AVC. Então a pessoa começa a mudar seus hábitos, né? E começa a se transformar. E aí consegue prorrogar esse período, né? Consegue prorrogar mais a vida. Agora, se sai lá do CTI e continua vivendo do mesmo jeito, continua tomando uma todo dia, né? Fumando, fazendo coisas que a gente sabe que faz mal para a saúde, provavelmente vai voltar lá. E aí pior do que foi da primeira vez, infelizmente. Então, após essa intervenção que foi feita, na fase anterior, na decadência, a gente começa a ter novos comportamentos dentro da equipe. É como se aquela equipe voltasse para a etapa de formação. É isso que acontece. Só que ela volta para uma etapa de formação com algum conhecimento adquirido. Uma experiência já vivida. Então, ela passa muito mais rápido pela fase de formação. Às vezes a fase de formação é um dia. Chega lá, pessoal, vamos reunir a equipe de novo, temos um novo projeto. Por que é mais rápido? Porque as pessoas já se conhecem, já existe toda a identidade da equipe já está desenvolvida, quer dizer, tem todo um processo que já foi construído, que você vai utilizar agora nesse segundo ciclo. Mas é importante, né, ter a memória disso. É importante ter uma história contada sobre isso. É importante ter as pessoas conscientes disso. Então isso tudo faz diferença. Então o que pode acontecer? Alguns comportamentos. Mudança de propósito. Rediscutir a visão e os objetivos. Compartilhar as diferenças. E aí você começa a recuperar o que é importante para a equipe, que é a autoestima. É a moral da equipe. Começa a dar sentido para aquela equipe. Né? Aí as pessoas falam assim, nossa, aquela equipe começou de novo, olha lá, está acelerando de novo. Estava parado quase caindo no buraco, agora está na rampa subindo de novo. Opa, isso vai dar certo. Isso envolve as pessoas em torno. As pessoas vão torcer pela equipe, porque sabem que é uma equipe que tem sucesso. Então, pessoal, chegamos ao fim do 12º módulo. E agora a gente está caminhando para o final, falta mais um módulo. E espero que esteja sendo importante para cada um de nós essa aprendizagem que está acontecendo. E vejo vocês lá na frente no próximo módulo. Até logo.